Paz do Senhor, meus irmãos, chegando para mais uma meditação e nesta oportunidade quero convidá-los para a leitura do texto bíblico que encontramos no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, e vou ler os versículos 11 a 17. Esse texto fala sobre o filho da viúva de Naim. Vamos atentar para este texto, o que ele trará de lições para a nossa vida. E lembrando que, se você puder, se inscreva neste canal, acione o sininho para receber as notificações e você será informado dos novos vídeos que surgirão para a nossa edificação. Assim está escrito na palavra de Deus. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aqui está um texto bíblico relatando sobre a operação do poder de Jesus. Jesus disponível, Jesus acessível, Jesus de prontidão, Jesus atento às oportunidades, Jesus pronto para manifestar o seu grande e maravilhoso poder. O texto bíblico nos afirma que, numa determinada ocasião, Jesus decidiu ir à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, e além dos discípulos que costumeiramente acompanhavam Jesus por onde ele ia, diz-nos o texto bíblico, ia com eles também uma grande multidão. Jesus, por onde andava, sempre era cercado por multidões. Onde quer que ele estivesse, estavam ali os seus discípulos, e as multidões aglomeravam-se também em volta de Jesus. E essas multidões que estavam com Jesus, elas tinham vários motivos por estarem ao lado de Jesus. Uns iam estar com Jesus porque sentiam-se bem, tinham paz, tinham alegria. As palavras de Jesus tocavam fundo no coração deles. Outros iam para ver os milagres que eram realizados por Jesus. Outros iam observar
com que poder Jesus estava fazendo aquilo, e qualquer ação que Jesus realizasse era para eles motivo de um questionamento. Mas não importa. O que importa é o que diz a Escritura. Jesus ia, muitos dos discípulos dele estavam presentes e uma grande multidão fazia parte desta caminhada. Veja, ao entrar numa cidade, passar por alguma rua, aquela multidão, aquele grande número de pessoas. Os moradores daquela cidade, daquelas ruas, logo vinham ao portão, à frente da casa, para ver o que estava acontecendo, por que é que aquela multidão estava caminhando por ali. E quantos ao longo da caminhada de Jesus, enquanto ia passando ele com os discípulos e com a multidão, outros somavam-se àquela multidão e aumentava o número e seguiam com Jesus. Eles tinham prazer de estar com Jesus, seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. E a multidão que segue a Jesus não é uma multidão triste, não é uma multidão aflita, angustiada. Esta multidão que vai com Jesus é a multidão que vai cheio de fé, de esperança, de confiança, de alegria, de certeza. Porque Jesus estando presente é sinal de milagre, é sinal de maravilha, é sinal de cura, de libertação. Porque Jesus se movimenta no meio do povo. E o povo tinha prazer de estar ao lado e em volta de Jesus, por onde quer que ele fosse, porque este povo sentia em Jesus o amor de Deus sendo demonstrado. Este amor profundo, glorioso, um amor desinteresseiro. O amor de Deus não é por algum motivo que ele veja em nós. Ele nos ama porque ele é amor. Independente do que somos, do que fazemos e como respondemos, Deus manifesta o seu amor. E Jesus veio revelar o amor do Pai para a humanidade. E estas pessoas estavam com Jesus. Uma multidão festiva, vibrante, animada, satisfeita, estava caminhando. Quando Jesus, com esta multidão, se defronta e chega à porta da cidade de Naim, o que ele encontra? Ele encontra, saindo da cidade de Naim, uma outra situação. E o que é que Jesus encontrou saindo de Naim? Olha, diz aqui, quando ele chegou perto da porta da cidade de Naim, havia alguém saindo da cidade de Naim para um outro local. Com que finalidade? Eles saíram da cidade de Naim levando um defunto, um morto, alguém que morreu. Morreu na cidade de Naim, vivia na cidade de Naim. Mas agora que morreu, precisava levá-lo para o sepultamento, e certamente este sepultamento era fora da cidade de Naim. E diz a Sagrada Escritura que este defunto que eles estavam levando era um jovem. Este jovem era filho único, portanto, não tinha irmãos, era único, filho único, de sua mãe. A mãe só teve ele. E acrescenta mais um detalhe, de sua mãe, que era viúva. Então, este moço
vivia com a sua mãe, que era viúva, ele era o arrimo de família, ele era quem estava cuidando da mãe, procurando dar-lhe o sustento necessário, porque a mãe era uma viúva e não tinha outra pessoa a lhe ajudar, suster e compartilhar, comungar a vida com ela, a não ser o seu filho, que era único. E este filho morreu. Veja agora aquela mulher. Já tinha sepultado o marido, não sabemos há quanto tempo, e agora pela segunda vez ela vai novamente em direção ao cemitério, levando o seu filho morto para ser sepultado. E apesar desta mulher ser viúva e o seu filho ser único, subentende-se que na cidade de Naim eles eram conhecidos daquele povo, daquela cidade. E como é que eles se tornaram conhecidos do povo da cidade? Quando muitas das vezes nós vemos em alguns sepultamentos, não tem acompanhante. É preciso ir um estranho para levá-lo para o sepultamento, para levar até a cova, porque não tem um amigo, não tem um parente, não tem um conhecido, não tem alguém que sinta amor e compaixão por aquele corpo, por aquela pessoa que morreu, para levá-lo ao sepultamento. E são deixados lá, sozinho, aquele corpo inértil. Mas aqui não. Aqui a situação era diferente. O jovem morreu. A mãe estava sofrendo a dor da morte do filho. Mas na cidade havia também uma grande multidão de pessoas que se uniram a esta mulher na hora do sofrimento, na hora do derramar das lágrimas, na hora da perda de um ente querido. A família esteve amparada pelos moradores daquela cidade. Diz que uma grande multidão estava saindo da cidade, levando este defunto para ser sepultado. Morreu, não tem outra solução. Morreu, precisa sepultar. Não pode deixar o morto em casa. Não pode deixar o morto sem que seja sepultado, porque dentro de poucos dias o corpo já começa a se desfazer e já começa a criar um mau cheiro e começa a contaminar o ambiente, e isto não é bom. Por isso é que, na maioria das vezes, os corpos, quando são levados a óbito, eles precisam ser sepultados no máximo com 24 horas. Não pode passar disto, por causa das complicações, das contaminações e do mau cheiro. Alguns, por ser muitas das vezes personalidades influentes, eles trabalham com um tipo de embalsamento, eles fazem toda a preparação para que aquele corpo suporte a 3 ou 4 dias, para que depois então seja sepultado. Mas a regra comum é que, no máximo, em 24 horas, este corpo esteja sepultado. Então estão levando o corpo do jovem. Jesus está entrando na cidade. A multidão está saindo. E agora o que fazer? Como numa única porta da cidade, pode alguém entrar e sair ao mesmo tempo? A multidão que estava vindo para entrar. E a multidão que estava saindo para levar o corpo para ser sepultado. E esta multidão se encontrou. A multidão encontrou-se. E quando esta multidão se encontrou, muitos talvez tenham pensado, e agora, o que fazer? Vamos continuar e vamos parar. Não dá para ir, não dá para entrar. Não dá para sair, não dá para entrar.
o que fazer agora? Jesus toma a dianteira, como sempre fez, e como é próprio de Jesus, ele nunca se oculta, ele nunca se omite, mas ele sempre está presente nos momentos mais necessários da vida das pessoas. E o que é que acontece? Jesus vê uma mulher chorando a perda do filho, chorando o desamparo que agora estaria sujeita a sofrer sozinha pelo resto dos dias de vida que ela teria. Jesus, quando vê esta mulher chorando, era um choro sentido, um choro que realmente apertava-lhe o coração. Oh, que choro! Palavras não conseguem abater a tristeza que toma o coração numa situação como esta. E Jesus viu e entendeu o que estava dentro do coração daquela mulher. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus tinha sentimento pelas pessoas. Jesus sofria junto com as pessoas. Que lição! Que vida gloriosa! Que maneira de se colocar no lugar do outro! Jesus moveu-se de íntima compaixão. E quando Jesus movia-se de compaixão, o Espírito de Deus que estava nele, com o qual ele foi ungido, então começou a movê-lo à solução daquele problema. Jesus dirige-se para a mulher. Ele move-se de íntima compaixão por ela e Jesus diz àquela mulher: não chores. Reprime a voz de choro. Seca as tuas lágrimas. Não chores. Quem sabe, alguém já tinha dito àquela mulher: não chore. É assim mesmo, se conforma. Esta é a vida de todos nós. É o caminho por onde haveremos de ir. E as palavras, quanto mais falavam àquela mulher, mais as suas entranhas se moviam para chorar. Só que, com uma diferença. Quando Jesus disse, não chores, o choro estancou. O choro parou. O choro não teve oportunidade de continuar. Ele teve que obedecer à voz de Jesus. O choro conteve-se. Porque Jesus disse à mulher, não chores. Ora, todo mundo já falou para a mulher não chorar, mas não tem jeito. Ela não se controla, ela continua chorando. E agora vem Jesus e diz para a mulher, não chores. Só que o resultado foi que quando Jesus disse, não chores, a mulher não chorou. As palavras de Jesus estavam carregadas da compaixão. Estavam carregadas da misericórdia. Jesus estava sentindo profundamente aquela dor. E só a palavra de Jesus tem o poder de consolar nas horas mais difíceis que enfrentamos pela vida. A mulher parou de chorar. Quando ela para de chorar, Jesus então dirige-se agora ao esquife, ao lugar onde estava o defunto, ao caixão dos nossos dias. Jesus vai até a beira daquele caixão,
onde está o morto, e as pessoas estão segurando para levá-los para o sepultamento. Jesus vai àquele esquife, àquele caixão, e ele toca no morto. Ele tocou no corpo morto, gelado, duro, insensível. Já não funcionava mais nada. Mas Jesus foi lá e tocou no defunto. Esse toque de Jesus é o toque milagroso. Foi o toque da vida que tocou no morto. E diz a palavra de Deus, e ele tocou no esquife, e aqueles que estavam levando pararam, ficaram parados. O que vai suceder agora? O que precisamos fazer? Quando eles pararam, Jesus disse a palavra. E o que Jesus disse foi o seguinte: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Mas ele não escuta. Mas ele já morreu. Mas já faz muitas horas que está morto. Não escuta, não vai atender. Não vai atender a minha e a sua palavra desvirtuada da graça e do poder de Deus. Mas a palavra de Jesus carregada do poder da ressurreição, o morto vai ouvir. Porque para Deus todos vivem. E quando Jesus diz, mancebo, a ti te digo, levanta-te, Jesus mandou ele se levantar. E o que aconteceu? Nada. Não. Aconteceu o milagre. Aconteceu o milagre. O mancebo abriu os olhos. O mancebo recebeu vida. O mancebo foi aquecido pela vida. E ele agora se ergue. E ao invés de levantar-se, diz a palavra de Deus, e o defunto assentou-se. O que você faria se você estivesse naquela hora carregando um defunto para ser sepultado e ao ouvir a palavra de Jesus, aquele morto voltar à vida? Hoje nós observamos tantas pessoas que, se isto acontecer, eles correm desesperados, com medo, angustiados e gritando. Mas aquela multidão, o texto não diz, eles ficaram ali. Observaram o que Jesus fizeram, viram o milagre, o mancebo tomou ânimo, recebeu vida, assentou-se e teve a primeira ação. Diz a palavra de Deus. E ao assentar-se, ele começou a falar. O que está acontecendo? Por que estou aqui? Para onde vamos? Que lugar é este? A multidão que vinha triste, sofrida, angustiada, condoída, sem ter condições de ter socorrido a mulher para o restar do filho, mas do outro lado a multidão que veio com Jesus, uma multidão viva, alegre, feliz. Agora, quando Jesus chama o morto à vida e ele revive pelo poder de Jesus, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui está um caso. Este morto foi ressuscitado por Jesus. Foi-lhe restaurada a vida. E ele assentou-se e começou a falar, começou a conversar. O ambiente mudou. As duas multidões opostas que vinham se encontrar, agora tornaram-se uma única multidão
alegre, feliz, agradecida, radiante pelo milagre operado por Jesus. Você queria estar nesta multidão e ser transformado por conta deste milagre realizado por Jesus? Com Jesus presente, milagres acontecem. E ainda hoje é possível acontecer milagres, porque diz a Escritura, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. E Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então o moço assentou-se, começou a conversar, e o que Jesus fez? Entregou a sua mãe. Mãe, recebe aqui o teu filho. Ele está vivo. Ele voltou à vida. Deus foi misericordioso com ele. Toma, mãe, o filho. Volta a viver com ele. Volta a desfrutar desta amizade, deste convívio, desta comunhão. E o povo de Naim, admirados com o feito maravilhoso de Jesus. Todo milagre tem as reações. Para o moço, a vida voltou. Ele assentou-se, começou a falar e todos viram que ele estava vivo. A mãe, agradecida, feliz, porque Jesus tinha dado vida ao seu filho único, ao arrimo da sua família, o seu cuidador. E diz a palavra de Deus que, e de toda aquela multidão, tanto a multidão que tinha vindo com Jesus para entrar em Naim, quanto a multidão de Naim que estava saindo para o sepultamento. Diz a Escritura, de todos se apoderou, fez estar presente neles o temor, a presença de Deus na operação daquele milagre. Foi algo tão glorioso que o temor de Deus se apoderou daquele povo. E eles então, diz-nos a palavra, que eles glorificavam a Deus. Era glória aqui, glória ali, glória acolá, todos eles glorificando a Deus por causa do milagre. É esta resposta que precisa ser dada a Deus quando presenciamos o operar dos seus milagres. Quando a resposta de Deus chega para um aflito que clama. O resultado é temer a Deus, é dar-lhe glória, porque ele é digno de ser glorificado. E eles agora começaram a dizer uns para os outros. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha que coisa! Como o milagre de Deus muda o ambiente. O povo agora começou a dizer, um grande profeta. Um grande profeta. Não diz que veio de fora, diz, se levantou entre nós. Por quê? Jesus estava entre eles. Jesus não era alguém que ficava de fora, não. Jesus não era alguém que ficava de longe. Vocês vão e eu fico aqui. Vocês vão e eu estou por aqui. Não, Jesus ia junto. Jesus se misturava com o povo. Jesus tinha prazer de estar com o povo.
Jesus tinha amor por este povo. A alegria do coração de Jesus era estar junto a este povo, para socorrê-lo nos seus problemas e nas suas necessidades. E eles agora dizem: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O sinal da visita de Deus para a cidade de Naim foi a ressurreição do morto. E esta fama de Jesus começou a ser divulgada. Um começou a dizer para o outro, outro para o outro, outro para o outro, e o certo é que a fama de Jesus correu por toda a Judeia e todas aquelas terras da circunvizinha, aquelas cidades próximas, tomaram conhecimento do milagre realizado por Jesus. Jesus foi proclamado por aquele povo. Jesus foi glorificado no coração daquele povo. Jesus fez algo que ninguém poderia fazer. E Jesus fez porque ele estava no lugar certo, na hora certa, a hora de Deus, o tempo de Deus, a obra de Deus. Jesus estava lá e operou aquela obra. A cidade tomou outra vida. Na cidade não se dizia outra coisa. Quando o moço passava, dizia: este aí era aquele que morreu, mas Jesus ressuscitou. Olha como ele está vivo, olha como ele está forte, como ele está saudável. Milagre de Jesus. Os nossos olhos viram acontecer na nossa frente. O milagre realizado por Jesus. Os dias em que nós estamos vivendo, nós não temos mais Jesus presente humanamente como ele estava naquela ocasião. Mas o próprio Senhor Jesus disse que ele iria para o Pai, que era necessário que ele consumasse a obra da redenção para a remissão dos pecados da humanidade e que ele voltaria ao Pai, mas que rogaria ao Pai e ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco e habitasse em nós para sempre. Então Jesus disse que ele precisaria partir, mas Deus enviaria o Consolador. O Consolador é chamado o Paráclito. Paráclito é alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. Este é o trabalho do Espírito Santo. Ele veio fazer morada em nosso coração, depois de termos recebido de Jesus a salvação e a transformação. O Espírito Santo veio habitar em nós e nas necessidades, nos problemas pelos quais nós defrontamos pela vida, ao encontrar as pessoas carentes e necessitados, como servos de Deus, nós temos a autoridade dada por Jesus de, em seu nome, pregar a sua palavra, em seu nome, curar os enfermos, em seu nome limpar os leprosos, em seu nome ressuscitar os mortos e em seu nome anunciar o reino de Deus. Esta autorização Jesus deu a mim, Jesus deu a você, Jesus deu a nós. E nos dias em que nós estamos caminhando, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é estar junto ao povo. Nunca fique separado do povo. Esteja junto ao povo. No meio do povo, com o povo, caminhando com o povo, sofrendo com o povo, alegrando-se com o povo, glorificando com o povo, operando milagres pelo poder de Jesus em benefício do povo. Você é o instrumento de Deus para hoje
para realizar esta obra. O Senhor Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. E estas obras feitas em nome de Jesus não são méritos da nossa vida, não são títulos para a nossa academia. Não. Estas obras efetuadas em nome de Jesus, elas devem única e exclusivamente gerar tributo de honra, de glória, de louvor, de adoração, de gratidão a Jesus, porque o poder do nome dele operou na vida dos carentes e necessitados. Usemos o que Deus colocou na nossa vida. Estendemos as mãos aos carentes e necessitados. Impormos as mãos sobre os enfermos e orarmos em nome de Jesus para que eles sejam libertos, curados e transformados. E se estivermos no momento e na hora certa do calendário de Deus para a nossa vida, nós realizaremos milagres em nome de Jesus. E este nome será glorificado para sempre. Vidas transformadas, vidas abençoadas, vidas reanimadas, vidas encorajadas, vidas despertadas, vidas felizes com Jesus. O que você vai fazer diante desta palavra que acabou de ouvir? Que Jesus conta com você. Que o poder de Jesus está acessível para você. Não é para extraordinários. Jesus usa as pessoas comuns. E pessoas comuns usadas na direção de Deus realizam obras extraordinárias que glorifiquem a Deus. E o louvor é para Deus. E quando formos fazer menção desta obra, dizer: Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus transformou. E nunca dizer: eu orei e fulano foi curado, eu orei e fulano foi ressuscitado. Não. Quem curou, quem ressuscitou foi Jesus. Então dê crédito a Jesus, dê honra a Jesus, glorifique a Jesus, fale de Jesus, viva Jesus, respire Jesus, transborde de Jesus. E milagres sem fim acontecerão. Tua vida será enriquecida e você será uma fonte de bênçãos para carentes e necessitados. Guarde com você esta palavra e exerça o que Deus confiou à sua vida. Não fique enclausurado, não fique preso nos lugares gélidos, secos e tristes. Não. Ande no meio do povo. Viva para Deus. Represente-o com alegria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.